Fala, gente boa! E aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui, para quem não me conhece, né? Sou micropigmentador há aproximadamente 12 anos, moro em Campina Grande, na Paraíba. Tenho sempre dado dicas aqui a respeito do nosso processo, né? Tentando transmitir conhecimento para as pessoas que não têm tanto e tentando também desmistificar um pouco da questão micropigmentação, design de sobrancelhas entre as pessoas. A minha jornada é uma jornada de luta, de batalha, como a de todo empreendedor, né? Afinal de contas, ser empreendedor no Brasil não é nada fácil. Hoje eu tenho uma posição, graças a Deus, que eu considero privilegiada entre os profissionais da micropigmentação na Paraíba, Brasil afora, pelo esforço que tenho feito durante todo esse tempo, né? Eu sou meio assim que nem você, eu vim da periferia, meus pais eram funcionários públicos, um funcionário estadual, outro funcionário municipal, então você já imagina aí uma família de assalariados, com dois pais assalariados, a única renda que entrava para a família, o perrengue que a gente passava, né? Comecei a trabalhar muito cedo, né? Com aproximadamente 12 anos de idade, eu já trabalhava fora, fazia bicos, como se diz na história, e não era o bico de boca, era bico de trabalho mesmo. Trabalhei de servente de pedreiro, fui office boy, fui assistente de contador, passei por todo tipo de situação que você puder imaginar que se passa no emprego, né? Tive amigos, colaboradores dos empregos que alguns me empurraram um pouco para frente, mas os que me empurraram para trás foram muito mais. E isso me ajudou a descobrir muito cedo o quanto ser empreendedor pode ser importante na vida de um cidadão, né? O quanto empreender é uma empreitada que a gente faz que é muito compensadora e vale muito a pena, né? Aos 14 anos eu já havia feito meu primeiro curso de cabeleireiro, onde eu fui cabeleireiro por 15 anos, né? Já tinha meu salão de beleza, já com 17 anos eu já morava sozinho, já dividia o meu dinheiro para ajudar a minha família, né? Meu pai tinha problema com alcoolismo, então você imagina a minha mãe, uma mãe pior do que solteira, porque solteira ela sabe que pode contar só com ela e pelo menos não tem ninguém para atrapalhar. Agora você imagina a situação de uma mãe com 4 filhos, que somos eu, mais velho, e 3 irmãs, tendo que cuidar dessas crianças dela e ainda do marido, que servia muito mais para atrapalhar do que para ajudar, né? Então a vida foi um perrengue muito brabo, mas eu agradeço todos esses perrengues que eu passei, porque eu sei hoje, com plena certeza, de que o homem que eu me tornei só foi graças a todos esses perrengues que me fizeram um cara mais forte, mais concentrado, mais centrado, mais focado nos meus objetivos, um cara que ama a família, que ama trabalhar, que ama o trabalho que executa, que adora ter contato com pessoas. Eu amo conversar, ter conhecimento com pessoas, principalmente com as pessoas mais velhas, que é onde eu acredito que toda a sabedoria do mundo está acumulada e que vale muito a pena sentar para dispersar, não desperdiçar, dispersar seu tempo em função de ouvir as histórias dos mais velhos, dos mais antigos, dos anciões, que são sempre palavras de muita sabedoria e que são muito compensadoras, né? Então eu passei 15 anos sendo cabeleireiro e durante um determinado período desses 15 anos, vamos dizer, nos últimos 5 anos meu de cabeleireiro, eu comecei a perceber uma necessidade muito grande de especialistas em sobrancelhas, né? Que é outro item que todo mundo tem, mas que há 12, 13 anos atrás não existia foco, não existia especialidade nisso. E até na micropigmentação, principalmente aqui no Brasil, muito era feito pelos tatuadores, e nada contra tatuadores, tá? A questão é que tatuadores não têm conhecimento suficiente para ter habilidade para lidar com regiões que são exclusivamente estéticas e não artísticas, como é a função da tatuagem, né? Então, os desenhos eram grotescos, as cores eram inadequadas, embora hoje a gente ainda encontra muito disso, mesmo com micropigmentadores, mas a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Na realidade, o meu intuito hoje é falar
com vocês um pouco aqui a respeito do segundo bicho-papão dos micropigmentadores e design de sobrancelhas hoje em dia. Há uma semana atrás, eu falei um pouco sobre o primeiro que eu acredito ser a colorimetria, né? O trabalho das cores, a personalização das cores para cada pessoa é um problema muito sério hoje em dia na micropigmentação, porque ela envolve vários fatores, como condição da pele, profundidade que o procedimento vai ser implantado na pele, que é o que gera mais cores inadequadas do que a própria tinta em si, né? Até bem pouco tempo eu acreditava que tintas de micropigmentação podiam ser nomencladas de pigmentos, mas acabei descobrindo que são tintas mesmo. Eu achava que tinta era só de parede, mas não. Então assim, eu falei muito sobre isso, né? Fiz diversas analogias, expliquei muito sobre o assunto colorimetria na micropigmentação. Dei exemplos de condições das quais podem melhorar a implantação dessa tinta na pele por profissionais, né? Não, torno a dizer, não existe nada, absolutamente nada, que vá te trazer melhores condições de prática do que o treino. Pode ser o treino no papel, cara. Olha, se você treinar no papel, no EVA, numa pele sintética, se você treinar 10 minutos todos os dias. O que é 10 minutos do seu dia para você se aprimorar no que vai melhorar a sua vida no todo, que é a sua profissão? Que vai levar dignidade, vai levar personalidade para o seu trabalho, dignidade para dentro da sua casa, vai trazer mais clientes, vai fazer você entregar um trabalho mais limpo, mais bonito, mais conceituado, que vai melhorar a vida das pessoas que vão te procurar. 10 minutos não é nada. Treine 10 minutos todos os dias religiosamente. Quando você treina, mesmo sendo no papel, você treina a musculatura, a precisão, a coordenação motora, a paciência, a estrutura, você treina o desenho, você treina a delicadeza, você treina a profundidade. Ou seja, o treino ele vai trazer um conjunto de fatores, de características para o seu trabalho que vai dar uma lapidada, né? Vai dar um acabamento diferenciado no seu trabalho. E o treino é a única coisa que vai te elevar a um nível diferenciado. Não existe outro, tá? Outra dica que eu dou é siga pessoas que já passaram pelo processo, que tem trabalhos dos quais você admira, que você gostaria de fazer trabalhos iguais. Observe como elas fazem, o que elas fazem, por que elas fazem, o que elas dizem, porque isso também vai trazer muita sabedoria, muito conhecimento para a sua carreira profissional e com certeza isso vai fazer toda a diferença. Na minha opinião, o desenho é ainda mais importante do que a questão da cor. O desenho ele é primordial para a transformação do processo. Se você fizer uma cor que não é muito boa, e se essa cor não for por conta de uma profundidade exagerada, você até consegue reverter. O desenho é o que de fato vai trazer as mais diversas expressões para a sua cliente. Ele pode deixar a sua cliente mais harmônica, mais jovem, mais leve, mais prática, com a aparência mais feliz, né? Como ele também pode deixar a sua cliente com a aparência mais sisuda, mais envelhecida, mais entristecida, né? Pode deixar ela com uma aparência que não é nada prática. E a cor em si, ela se harmoniza com a estrutura dos pelos, ela se harmoniza um pouco com a estrutura da pele, não do cabelo, porque sobrancelha e cabelo se divergem, né? E também é o desenho que vai dizer o quanto de fato o seu procedimento é bom ou não, harmonizado também, obviamente, com uma boa cor, né? É preciso ter uma boa cor, uma cor mais leve, mas isso aí é um outro assunto que eu já falei no segundo momento, no qual pode ser agregado a esse conjunto agora, se vocês prestarem atenção aí, se vocês nos seguem, se vocês prestam atenção em nossas postagens dioturnas aí, vocês vão saber mais ou menos já do que eu estou falando, né? E esse desenho, ele tem uma importância tão grande que se unicamente o seu desenho já for um bom desenho, só ele por si já pode determinar o quanto essa estrutura vai fazer bem para a sua cliente ou não.
Então, e como é que deve ser esse desenho? Vamos falar um pouco dessa estrutura para vocês entenderem como ele tem que ser? Vamos lá, olha só. O desenho em si, ele tem uma estrutura que cai bem em todo o rosto. Antes de tudo, o ideal é você seguir sempre a linha dos pelos da sua cliente. E no caso da micropigmentação, que você nunca saia uma quantidade muito distante, muito longa dos pelos. Tem que ser coisa de 1 milímetro em cada região para que você tenha uma aparência que vai representar muito para a sua cliente, mas que não seja uma coisa exagerada que é para não sobrar e nem faltar nada. Por exemplo, onde você vai pigmentar que tem pelo, você tem que lembrar sempre que é a tinta mais o pelo, é uma soma. E onde não tem pelo é só tinta. Por mais que a sua cor seja boa, por mais que o seu fio tenha uma ótima estrutura, ele sempre vai dar uma diferença de tonalidade. E isso aí vai fazer uma diferença muito grande se você tiver saído muito da linha dos pelos. Entendeu? Então essa é a primeira dica. Não saia demais. Tem que ser 1 milímetro numa região e 1 milímetro na outra. O desenho da sobrancelha, ele tem que ter sempre 2 movimentos. Um de subida e outro de descida. O movimento de subida, ele tem o dever de ser sempre maior do que o movimento de descida. Primeiro, porque se eles forem de tamanhos iguais ou maiores, deixa de ter a aparência de uma sobrancelha e passa a ter a aparência de um acento circunflexo no rosto. Segundo, porque a cauda é a parte que aponta para baixo. Então, quanto maior ela for, por mais que você crie um arco, mais ela vai dizer assim, derruba esse olhar. Ela vai derrubar, vai envelhecer, vai entristecer. Tá? Então, não derruba muito, não faz uma cauda muito grande. Segundo, o ideal é que as sobrancelhas ela seja um pouco maior do que o tamanho do olho. Ela não pode ser muito maior, a não ser que esse muito maior já seja uma estrutura natural das características da sua cliente. Aí você segue os pelos, tá? Outra coisa é que esse desenho ele deve começar levemente mais grosso e vir afilando levemente até terminar num único pelo. Ele não pode vir de uma espessura só, chegar aqui, ele começa a afinar e aqui termina num único pelo. Senão vai ficar desproporcional. A ideia da micropigmentação é que você sempre faça uma micropigmentação que cause impacto para melhor. E nunca uma micropigmentação só para cliente dizer assim, eu tenho micro, né? Não vai dar certo. Você tem que saber criar uma estrutura que quando você bate o olho no rosto da sua cliente, as pessoas que conhecem ela olhem para ela e digam assim, mudou alguma coisa que te deixou muito melhor, mas o que foi essa mudança? O que foi que mudou? E nunca assim, ai nossa, essa sobrancelha está muito preta, está muito grossa, está muito escura. Ela nunca deve ser demais, ela não pode ser grossa demais e também não pode ser fina demais, senão elas vão parecer caricatas, né? O ideal também é que na parte central elas nunca, jamais sejam quadradas, a não ser que a sua cliente já tenha um quadrado natural, coisa que é muito raro no caso de sobrancelhas, mas que pode acontecer. Não faz quadrado, porque uma coisa é a sobrancelha ser quadrada com pelos e fica muito linda, muito show, porque já é característica criada pelo mais perfeito dos micropigmentadores, digamos assim, né, dos criadores. Porém, uma sobrancelha micropigmentada, ela tem, principalmente na parte central, ela tem um aspecto muito mais pesado. E quando fica quadrada, sempre fica dizendo assim, tem alguma coisa ali que não é dali, tá? A função da micropigmentação é realçar traço, suavizar a aparência, trazer rejuvenescimento e, na maioria dos casos, também um alto grau de praticidade para a sua cliente. A função da micropigmentação, depois de feita, é melhorar o conjunto da obra, se harmonizar com o rosto, porque a sobrancelha tem que compor o rosto e jamais se sobressair a ele. Ela tem que compor os olhos, a boca, o nariz, ela tem que compor as características da sua cliente, melhorando tudo isso, mas nunca se sobressair como um item exclusivo. Tipo, o cara bate o olho no rosto da pessoa e só vê sobrancelha. Não pode jamais, tá? Então essas são algumas das características que o desenho das sobrancelhas tem o dever de trazer. E isso conjugado com a coloração, com um bom pigmento,
com uma boa profundidade que você vai na pele, porque eu sei que você vai treinar, nem que seja a partir de hoje, e vai treinar muito, tá? Comece hoje, comece agora, comece com o que você tem, um grafite e um papel, e daqui a 4 meses, 10 minutos por dia, você vai voltar a mim e vai me mostrar o primeiro desenho que você fez hoje e o último desenho que você fez daqui a 4 meses, e você mesmo, por si só, vai estar orgulhoso do que você vai estar criando nesse período. Mais uma dica, quando eu quero arquear um pouco mais as sobrancelhas, eu sempre acrescento um pouco pela região inferior na parte central e um pouco pela região superior no ponto alto. Agora isso, gente, é 1 milímetro no ponto central e 1 milímetro no ponto alto. Não deve ser mais do que isso. Não, mas a sobrancelha é muito baixinha, muito caidinha. Tá legal. Então imagina comigo, por exemplo, uma cliente de, sei lá, 40 anos que chegou até você, que a vida inteira usou uma sobrancelha muito baixinha, muito caidinha, que tem pouco pelo, que não tem uma estrutura que valoriza muito. A não ser que ela não tenha nada, né? Você vai ali e você cria uma estrutura naquele rosto de alto impacto. Muito grossa, muito quadrada, saiu 3 milímetros no ponto alto, saiu 3 milímetros no ponto central. Você acredita mesmo que você vai conseguir criar um conteúdo que no final das contas ela vai ficar satisfeita? Olha, nos meus 12 anos de experiência eu posso afirmar para você com certeza absoluta, sem medo de errar, que nem você vai ficar. Se você for um profissional criterioso, uma profissional criteriosa, eu tenho certeza absoluta que nem você vai conseguir ficar satisfeito com esse conteúdo quando você bater o olho ao final do seu processo. Não vai fazer diferença para melhor na vida da sua cliente. Não adianta você querer fazer trabalho, você pegar qualquer trabalho que aparece para você só porque você precisa faturar. Você precisa faturar, mas se você quer levar essa profissão a sério e se você quer viver bem, você quer progredir, você quer crescer na profissão através do que você aplica para as suas clientes, você tem que entregar o melhor. E o melhor não é o que é melhor só para você, o melhor é o que é melhor principalmente e primeiramente para a sua cliente. Quando você bate o olho na sua cliente e você vê jovialidade, leveza, sofisticação e harmonia na aparência dela, e a micropigmentação passa desapercebida, então o seu procedimento é com certeza um ótimo procedimento e vai fazer a diferença para muito melhor na vida dela. Outra coisa é o seguinte, também não aproxima demais na parte central, tá? As medidas exatas, elas até, essas marcações de medidas exatas que a galera faz hoje, ela até nos auxilia na simetria, no tamanho, da estrutura e tal, mas ela tira de você a sua capacidade artística de entregar para a sua cliente um procedimento personalizado, entendeu? Você como micropigmentadora, você imagina que o rosto da sua cliente é a sua tela e que você é uma artista que vai mexer numa estrutura divina criada pelo Criador para você fazer um retoque e melhorar aquilo ali. Você não pode querer transformar a sua cliente na artista, no fulano de tal, porque nunca vai dizer, nunca vai condizer com aquela pessoa o que você vai querer criar para ela trazido por outra. Por exemplo, muitas vezes aqui eu dispenso, eu demito muitas clientes que chegam aqui porque você imagina comigo. A dona de casa, geralmente são as mais exageradas, a dona de casa chega aqui com uma revista na mão e ela me fala o seguinte, eu trouxe essa revista aqui porque tem uma sobrancelha muito bonita nela e eu quero que você faça a minha igualzinha. Aí você, tá certo, vamos dar uma olhada. É claro que eu vou ouvir minha cliente, eu vou observar o desejo dela e se o desejo dela for coerente, eu vou entregar o mais próximo possível desde que pareça com a cliente, tá? Mas você imagina a pessoa que chega aqui com a revista na mão e ela fala logo o seguinte, olha, eu quero esse desenho que ela está usando na capa. Tem várias outras fotos dela no interior, mas eu não gostei da sobrancelha porque pareceu que já estava outro formato, outra estrutura, não sei o quê. E eu gostei dessa da capa. Se você não conseguir me entregar essa da capa, me diga logo que eu vou embora. Eu mando ela ir embora, não. Então a senhora pode voltar daí de onde a senhora está. Porque você imagine comigo, a mulher dona de casa, que passa o dia cuidando do lar. O lar
é o tipo de empresa, de emprego que mais gera trabalho para a pessoa. É ou não é? Fala a verdade. Você faz a sala, vai para a cozinha. Quando você sai da cozinha, se voltar para a sala, já está tudo para fazer de novo. E se voltar para a cozinha, você passa o dia todinho, inclusive à noite, batendo da sala para a cozinha. Não faz um banheiro, não faz um quarto, não faz um quintal, não faz a comida, não faz porra nenhuma. Porque a sala e a cozinha não permitem. Precisa de atenção exagerada sua. Né? Essa mulher não consegue se pentear, se maquiar, se arrumar, se cuidar. É como a mulher do lar, ela só se prepara para a ocasião no dia da ocasião. Né? Aí ela pega uma revista de uma modelo, na maioria das vezes uma mulher muito mais jovem do que ela, vamos ser franco, né? Na maioria das vezes uma mulher muito mais jovem do que ela, 30, 40, às vezes 50 anos mais jovem do que ela, né? Em um ambiente lindo, espetacular, preparado o ambiente, né? A mulher tá lá com maquiador, cabeleireiro, produtor, né? Estilista, entregando roupa, maquiagem, cabelo, produtos, tudo para ela tá com aquela aparência. Aí vai uma pessoa especialista em sobrancelha exclusivamente fazer aquela sobrancelha, ou seja, tem todo um cenário preparado para aquilo ali. O fotógrafo faz 1000 fotos, eles escolhem uma foto para capa, edita a foto e coloca na capa da revista. Aí a dona de casa, a mulher do lar, quer a sobrancelha da capa da revista. Eu pergunto a vocês, vai dar certo? Tem como dar certo esse troço? Não tem, cara. Então assim, quando elas chegam com isso, eu ouço os anseios, os desejos, para saber realmente se eu vou conseguir entregar algo coerente, no máximo ou no mínimo parecido com aquilo ali que ela quer, entregando a minha técnica, obviamente, de modo que eu consiga fazer ela uma pessoa melhor e mais feliz a partir daquilo ali, mas dentro das minhas possibilidades, né? Então eu largo, depois de ouvi-la, eu largo mão do meu poder de persuasão e tento convencê-la de que o que eu tenho é personalizado e vai ser ainda melhor do que aquilo ali para ela, né? E aí é onde entra o desenho, né? Eu uso uma caneta especial, um lápis dermográfico, e a minha metodologia, o meu modo de desenho é um modo diferenciado. Eu sempre faço a mão livre porque eu gosto de me sentir como um artista. Foi assim que eu aprendi, é assim que dá certo. É a minha carta na manga, viu? Eu não faço aquele caixotinho, desenho, deixando o oco por dentro. Se é uma sobrancelha fio a fio, eu desenho fio por fio na sobrancelha todinha. Eu desenho um formato, uma estrutura. Quem me acompanha já viu demonstrações de simulações minhas e sabe que eu sou muito perfeccionista nisso, né? E se é uma sobrancelha shadow, eu desenho shadow, faço o shadow perfeito ali para ela ver volume, estrutura, marcação, né? E é nessa hora que eu consigo vender até para quem não vem comprar. Muitas vezes a cliente veio, trouxe uma mãe, uma amiga acompanhada, e quando a mãe, a amiga, a irmã viu aquela estrutura, o valor que aquela estrutura trouxe para aquele rosto no todo, a jovialidade, a leveza, a harmonia, a praticidade, a beleza que aquela pessoa ficou, sem a sobrancelha pular do rosto, ela diz, na hora eu quero também, e eu acabo vendendo mais um produto. Muitas já deixam paga, marca para outro dia, e assim, com certeza uma técnica de simulação de desenho, alinhada a conhecimento específico de onde você vai mexer, e que resultado você vai ter com esse mexido, é uma carta na manga imprescindível para que você consiga vender bons produtos e também entregar bons produtos para sua cliente, tanto em sobrancelha, quanto em pálpebra, quanto em lábio, quanto em qualquer região da micropigmentação, na parte estética principalmente que você for mexer. Então eu faço essa simulação e a correção dessa simulação, desse desenho que eu faço, eu só faço com a cliente sentada. Tá? Eu faço o desenho, eu imprimo o desenho no rosto dela com ela deitada, né? Enquanto a gente estava conversando, eu já visualizei o rosto dela, onde eu vou mexer, que efeito eu vou ter, e aí eu faço um desenho, imprimo um desenho no rosto dela com ela deitadinha, porque tem mais apoio, enfim. Mas a correção disso eu só faço com ela sentada, porque é impossível você conseguir deixar as sobrancelhas simétricas com a cliente deitada.
né? Então você coloca ela sentada bem de frente para você, né? Ela não pode ficar de braço cruzado, não pode ficar se catucando, não pode ficar se mexendo. Levanta a cabeça dela, deixa num ângulo de 90 graus bem alinhado. Você vai se abaixar ou levantar a cliente na altura do seu rosto. Você vai olhar bem detidamente dentro dos olhos e da sobrancelha dela. Observar bem aquela estrutura que você criou, se está muito próximo, se está muito distante, onde ficou muito grosso, se tem uma mais alta do que a outra, se elas ficaram muito altas ou muito baixas, se a cauda ficou muito baixa, se ficou muito grande, se a cauda ficou grande demais, dando a sensação de assento circunflexo no rosto da sua cliente. Você vai olhar toda essa estrutura e você vai começar a fazer uma lapidação, um acabamento dessa simulação para que você tenha um desenho que venha realmente a trazer valor para a sua cliente. Aí às vezes as pessoas ficam olhando para mim hoje em dia, é simples para você olhar do lado de lá e dizer, mas para tu foi fácil, tu teve apoio, tu teve gente que te ajudou. Realmente eu tive, né? Mas ninguém veio fazer por mim o que eu tinha que ser feito, nem Deus. Tá? É uma afronta ao Senhor você se sentar e estar pedindo a Ele, achando que Ele, na sua imensa sabedoria, não sabe o que você quer, mesmo antes de você descobrir que você precisa. Né? Então não pede, vai lá e faz, assim como eu fiz e faço. Foi uma luta da bexiga e é até hoje. Né? Cada vez que eu discuto, cada vez que eu relaxo um pouquinho, eu me sinto caído como pessoa, como profissional, e eu me sinto fora da minha missão, que é entregar o meu melhor para cada pessoa que venha procurar o meu serviço, seja aluno, seja paciente, seja cliente, seja parceiro de profissão, né? Seja colega de profissão, que muita gente me pede dica e eu não cobro R$1 por isso, embora eu acho que devesse, porque o que vai de graça não tem valor, né? Mas assim, dê valor para as suas pequenas conquistas, né? Almeje, sonhe grande, mas pegue o seu sonho e divida esse sonho em pequenas tarefas, em pequenos degraus, em pequenos marcos, para que você vá fazendo um de cada vez e que você passe a sua vida se realizando, correndo e andando em busca daquilo que você almeja levar para o resto da sua vida, né? Nada é fácil, nada cai do céu. Deus jamais vai deixar de lhe amparar, mas também Ele não vai deixar de fazer a sua parte, porque Ele sabe que você é um ser divino, com todas as características que você precisa para realizar toda e qualquer tarefa. Se o seu cérebro, se a sua mente teve uma ideia, se outra pessoa já chegou num patamar, já conseguiu realizar, pode ter certeza que você também consegue, você também pode. Basta que para isso você acredite, você deixe de olhar para o futuro e você comece a olhar para o agora. Porque o agora é o único momento que você pode ter controle sobre ele e você pode decidir se você quer semear para você seguir adiante e no futuro você colher aquilo que você almeja e você visualizou mentalmente como ideia, né, como sonho, como um planejamento para você levar para a sua vida, ou se você vai querer ficar aqui olhando para o futuro, pensando no futuro, pedindo a Deus, né, a oportunidade de chegar até lá e no final das contas esperando. Né? Deus não nos fez para inércia, Deus nos fez para estar em atrito, sempre em constante movimento. Porque o que acontece? Quando você se põe em movimento, a própria vida, o próprio universo começa a lutar a seu favor. Ele começa a contribuir para você com as circunstâncias. Você imagina comigo, você vai pegar um peso, né? Você vai movimentar uma caixa super pesada. Quando você bota a mão nela para você movimentá-la, ela é um peso assim que às vezes você não vou conseguir nem tirar do lugar. Mas basta um pequeno movimento para ela se tornar mais maneira. Do mesmo jeito é qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida. Quando você dá o primeiro passo, quando você se movimenta em direção àquilo que você almeja, todo o resto do percurso, todo o resto do caminho já começa a se alinhar para ficar mais maneiro. Né? E não é que você vai deixar de encontrar pau, pedras pelo seu caminho. Você vai encontrar todo tipo de dificuldade, de barreiras. Mas essas barreiras,
É a maneira que a vida encontrou de dizer o seguinte: eu acredito em você. Eu sei que você tem capacidade de superar isso aqui, por isso que eu estou te dando. Se você não tivesse capacidade de transpassar toda e qualquer barreira, de superar toda e qualquer dificuldade que aparece nos seus caminhos, pode ter certeza, a vida não ia botar nada disso no seu caminho não. Então saia da inércia, dê o primeiro passo. Eu garanto a você, se uma pessoa que nem eu conseguiu superar todas as dificuldades, todos os piores dias da minha vida e chegar até aqui com tanta felicidade, com tanta realização, com tantas pessoas maravilhosas do meu lado que eu ajudo e que sou ajudado por elas, eu tenho certeza absoluta que qualquer um pode. Agora, você não pode para ontem, você não pode talvez para hoje, você não pode talvez para amanhã, mas projete a sua vida, programe a sua vida, pense grande, sonhe. O que é que você quer levar para a sua vida? Né? Como eu estava lhe dizendo, para mim a vida é como se fosse um túnel gigante. E como todo túnel tem a extensão, né? Durante essa extensão ela tem pau, pedra, buraco, que são as barreiras que você vai encontrar no seu caminho, as dificuldades, né? E no fim do túnel tem luz, tem que ter luz. E essa luz é como se fosse o seu objetivo. Então você vai bater nas pedras, você vai tropeçar nos paus, vai cair nos buracos, mas você nunca, jamais pode tirar os seus olhos da luz no fim do túnel. Porque se é lá que você quer chegar, lá é que tem que ser seu foco, lá é que tem que ser seus objetivos. E é por causa dessas dificuldades no meio do caminho que eu aconselho a você a estar do lado de pessoas que já passaram pelo processo e que vão facilitar, porque essas pessoas já sabem onde estão esses obstáculos, como transpassá-los como é que eu posso dizer, com menos atrito. Não é que você não vai ter dificuldade, é que quando você está do lado de pessoas que já passaram por aquilo ali, a experiência que elas tiveram vai trazer conhecimentos para você adequados, que vai te elevar a um nível que vai fazer você superar aquelas barreiras com mais facilidade, porque tem uma manha de uma coisa, tem um pulo que você dá no buraco, tem um desvio que você faz da pedra, tem uma abaixadinha que você dá do pau que está ali mais alto e você consegue transpassar com menos cicatrizes, com menos ferimentos, se detendo menos pelo caminho. Tudo isso vai fazer muita diferença. Outra coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que se você precisar de alguma ajuda e se você achar que eu, na minha humilde sabedoria, com meu pouco conhecimento, posso te fortalecer, seja você iniciante, candidato a iniciante na micropigmentação, seja você um micropigmentador iniciado ou às vezes até experiente mesmo, que quer trocar ideias, experiências comigo, dúvidas, saiba que eu estou aberto a toda e qualquer experiência, viu? Eu estou aqui para ser ajudado por você e também para te ajudar, porque eu acredito muito na força da união, na força do Mastermind. Se não fosse tantas pessoas inteligentíssimas, maravilhosas, até dentro da própria micropigmentação, que tivessem me ajudado até hoje, eu também não seria quem eu sou só por esforço próprio. Certamente eu demoraria aí pelo menos mais uns 20 anos para prosseguir sozinho, né? Se você quiser saber a respeito dos nossos cursos, dos nossos processos, de alguma funcionalidade, de alguma dica de equipamento, de tintas, de condições de procedimento, você pode contar comigo que eu estou aqui a seu dispor. Beleza? No mais, um forte abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.